Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que bem. Ok. Gostaria que vocês estivessem todos, focados na atividade. Tá? Como eu disse anteriormente, é muito importante que vocês façam essas atividades para quando retornarmos, ok? Para que possamos discutir sobre os conceitos. Essa primeira aula, muito do que nós vimos aqui já foi discutido em sala de aula, então não vai ser muita novidade, tudo bem, mas é importante a gente rever. Então, vamos tentar aqui responder a primeira questão de geografia do instrumental, tudo bem? Então, aqui, ó, observe a imagem. Então, eu analiso essa imagem, tá? Ok? Lembrando que aqui ela vai discutir sobre o quê? O conceito de paisagem. Lembrem que paisagem é tudo aquilo que a minha visão alcança, ou até mesmo aquilo que eu sinto, né? Lembram? Se eu ouço o barulho de um local, tá? Se eu sinto o cheiro de um local, também faz parte da paisagem, certo? Então, após essa observação, responda se a imagem corresponde a uma imagem natural ou uma imagem humanizada. Tudo bem? Analisei. Essa resposta aqui ela é um tanto pessoal, lógico, ela tem uma resposta correta, porém vai ser um tanto pessoal. Por quê? Porque eu preciso explicar, ok? A minha resposta. Então, se eu coloquei lá, vou colocar a correta, tá? Ela é uma paisagem natural. Por quê? Porque todos os elementos que compõem essa paisagem são elementos formados pela própria natureza, não é verdade? Lembra lá? Elementos naturais e elementos humanos. Exemplos de elementos naturais, né? A água, o solo, a vegetação, o relevo, as nuvens, tudo bem? Agora, se eu falo sobre paisagem humanizada, eu tenho que me recordar dos elementos produzidos pelo homem. Se eu tenho uma área urbanizada, né? As ruas, as casas, os edifícios, os carros, ok? Então, essa paisagem é uma paisagem natural. Quando eu explico o porquê que ela é natural, eu vou dizer, porque essa paisagem é composta apenas por elementos naturais. Tudo bem? Vamos lá para a questão 2. Olhem aqui, ó. Temos uma imagem aqui já de uma área urbana. Tudo bem? Observe a imagem e aponte quais são os elementos naturais e os elementos humanos da paisagem, certo? Pessoal, eu posso ter uma paisagem tanto como essa, né, que é uma paisagem natural apenas porque é constituída apenas por elementos naturais, como também eu posso ter uma paisagem, né, digamos, formada apenas por elementos humanos. Só que nesse caso aqui, ela é mista, né? Ela é uma paisagem onde nós temos elementos humanos e também elementos naturais. Só que eu posso dizer que ela é uma imagem, desculpe, uma paisagem modificada. Por quê? Porque há muito tempo atrás, ok, pode ter certeza que toda esta área era formada apenas por elementos naturais. Mas com a ocupação humana, cidades foram surgindo, né, cada vez mais aumentando, cada vez mais tirando, né, aqueles elementos naturais e construindo elementos humanos, ok? Mas vamos lá, quais são os elementos naturais? Eu posso perceber que eu tenho aqui a vegetação, né, as árvores, tenho aqui os lagos, né, a água, mais uma vez aqui ao fundo, a água também, ok? Quem tiver uma imaginação muito fértil pode pensar, eu tenho aqui animais, pássaros principalmente, pode colocar. Agora, enquanto elementos humanos dessa paisagem, tá muito fácil, né? Principalmente o quê? Os edifícios, os prédios, né? As ruas aqui, tem uma rua aqui no fundo, escondidinho. Quem tem uma boa visão, professor, tem uma ponte lá no fundo, ok, pode colocar. A ponte também é um elemento humano, ok? Lembrando, pessoal, que é o seguinte, toda paisagem humana, ela é uma paisagem modificada, certo? Por quê? Porque era uma paisagem natural e que foi modificada, foi transformada para uma paisagem humana. Agora, nem toda paisagem modificada, ela pode ser humana. Ela também pode ser natural. Um exemplo é, imaginem uma área de praia onde não teve modificação humana e num certo dia vem um tsunami, ok? E modifica muito aquela paisagem.
né, derruba muito da vegetação, por exemplo, essa paisagem será modificada, porém não será o quê? Humanizada. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Questão aqui onde, né, coloquei lá elementos naturais, as árvores, a água, enfim, os elementos humanos, os prédios, as ruas, a ponte, ok? Não tem dificuldade nenhuma. Agora aqui, ó, analise o mapa do Brasil e responda. Esse aqui é um mapa político, tá, pessoal? E com alguns rios e estradas, ok? Onde, o que é um mapa político? Nós temos as divisões territoriais dos estados, tudo bem? Fazendo uma comparação entre os estados do Amazonas e o estado de São Paulo, onde encontramos mais elementos humanos? Vamos voltar aqui. Pessoal, para quem não sabe, quem não se recorda, esse aqui é o estado do Amazonas, ok? Vale muito um pouco daquele conhecimento prévio que eu tenho e aquilo que foi discutido em sala de aula. Essa região amazônica, que pertence à região norte do Brasil, é uma região onde predominam os elementos naturais, ok? Lembre-se, a grande floresta amazônica, né? O grande rio Amazonas, formado pelo Rio Negro e o Rio Solimões, tudo bem? Agora, quando eu venho aqui para a região de São Paulo, percebam que ó, tem muito mais estradas, por exemplo, do que aqui na região amazônica, né? Então, nós temos a Grande São Paulo, que é uma região extremamente modificada, construída por elementos humanos, ok? Então, ó, fazendo uma comparação entre o estado do Amazonas e o estado de São Paulo, onde encontramos mais elementos humanos? Com certeza é aqui no estado de São Paulo. Tudo bem? A próxima, ó. E comparando o estado do Pará e o Rio Grande do Sul, podemos identificar que também eu vou seguir o mesmo caminho, tá, pessoal? Ó, eu vou dizer o seguinte, uma resposta pessoal minha, tá? Que o Pará é muito mais constituído também por estar próximo à região, aliás, por fazer parte da região amazônica, constituído por elementos naturais, ou paisagens naturais, não que não tenha paisagens humanas, ok? Isso existe, né? Por exemplo, Belém, a capital do estado, mas é muito mais constituído por paisagens naturais do que o Rio Grande do Sul, ok? Onde é mais urbanizado. Então, eu comparei os dois estados e a minha resposta é que onde eu tenho o estado do Pará é constituído mais por elementos naturais, enquanto o Rio Grande do Sul é constituído mais por elementos humanos, ok? Seguindo. A Roda dos Ventos, a seguir, não contém suas respectivas indicações. Complete-as com os pontos cardeais e colaterais. Gente, isso aqui é fácil, né? Não tem dificuldade nenhuma, nós fizemos inúmeras vezes em sala de aula. Lembra lá? Cardeais, né? Norte, o sul, o leste e o oeste. Quando eu falo sobre colaterais, são esses pontos entre os pontos cardeais. Então, eu tenho aqui um ponto entre o norte e o oeste. Temos aqui o noroeste, perdão, desculpe, nordeste, tá, pessoal? Me desculpem. Norte, leste, se eu disse oeste, me perdoem, é norte e leste. Temos aqui o nordeste, ok? Aqui temos o sul, tudo bem? Sul e oeste, leste, desculpa, mais uma vez. Sul e leste. Entre o sul e o leste temos a direção, a orientação sudeste. Mais uma vez, o sul e agora sim o oeste, ok? Entre o sul e o oeste temos o sudoeste. E por fim, temos aqui o norte e o oeste. Entre o norte e o oeste, a direção noroeste. Tudo bem? Sem dificuldade. Imagine agora que 5 grandes amigos seus estão viajando pelo Brasil. Observe, ok? Esse aqui é o Brasil, meus amigos. A Cris, a Jéssica, a Juliana, o Pedro e o Bruno. Onde eu estou? Eu me encontro aqui, pessoal, bem no centro do Brasil. Isso que eu tenho que levar em consideração, tá? Então, vamos lá, ó. Complete observando as imagens e suas respectivas referências, as seguintes localizações. Em relação a Juliana, Pedro está localizado a. Então, eu preciso encontrar quem? A Juliana. Tudo bem? Pedro está localizado a. Então, eu vou seguir para a minha direita. Pessoal, podem se confundir e achar que está um pouquinho aqui, mas eu vou considerar apenas a minha direita, ok? Então, quando eu saio daqui e vou para a direita, lembrando que eu estou indo para a direção leste. Então, a resposta aqui, ó, da letra A, em relação a Juliana, Pedro está localizado a leste. Tudo bem?
Em relação a você, lembrando que eu estou aqui no centro, Pedro está localizado a, se eu estou aqui e o Pedro está aqui, lembrando aqui da Roda dos Ventos, Pedro está a norte, certo? Então, aqui na alternativa B, eu vou responder norte. Pedro está a norte. C. Em relação a Cris, Jéssica está localizada a... Então, vamos lá. A Cris está aqui e a Jéssica está aqui. Então, percebam que agora sim eu tenho uma direção um pouco mais diagonal. Então, se a Cris está aqui e a Jéssica está aqui, a Jéssica está voltada a noroeste da Cris, tá? Lembra? Norte, oeste. Então, aqui é noroeste, tudo bem? Então, na letra C, a resposta é noroeste. Ok? Opa, perdão, não é a C, é a D, né? Não, é a D mesmo, tá certo. Em relação a Cris, Jéssica está localizada a noroeste. Agora que inverteu aqui, né? Ó. Em relação a Jéssica, Cris está a... Então, se a Jéssica está aqui, a Cris está numa diagonal também. Lembrando que é para cá é oeste, a nossa direita é oeste e para baixo é sul, tudo bem? Então, a Cris automaticamente está a sudeste da Jéssica. A Cris está a sudeste da Jéssica, ok? Vamos lá para a última. Em relação a você, Bruno está a... Aqui tá fácil, né, pessoal? Eu estou aqui, o Bruno está aqui. Para cima é norte, a minha direita perdão, leste, tudo bem? Então, Bruno está a nordeste. Então, em relação a você, Bruno está localizado a nordeste, ok? Tudo bem? E aí, tem mais uma ainda, quinta. Vamos lá. Atualmente, o sistema para a localização de endereços mais utilizado é o GPS. Esse sistema permite às pessoas chegarem a seus destinos exclusivamente com a ajuda de um aparelho que recebe sinais de satélite. Ok? Então, suponhamos que eu vou seguir um caminho, né, que eu preciso fazer um trajeto e o GPS me traz esse caminho já pronto, tá? Então, sabendo disso, observe a imagem. Aqui também vai ser pessoal, tá? Mas é mais para a gente tentar fortalecer, né, essa questão do conceito de localização, tá certo? Então, ó, qual o melhor caminho para você ir de casa para a igreja? Lembrando, nós estamos aqui, a casa e a igreja. Eu posso dizer que eu sigo aqui a rua Tiradentes até a praça, sigo, né, direção norte depois na avenida, na rua Marechal Floriano Peixoto, depois eu pego o quê? A oeste, na rua Cônego Vieira, chegando até a igreja, ok? Ou, se eu preferir, saio de casa, sigo sentido norte, pego a rua Visconde do Carandaí, sigo para a porção oeste, depois eu sigo para sul à minha esquerda, certo? Na rua Coronel Teófilo, também chegando à igreja, na esquina entre Coronel Teófilo e a rua Cônego Vieira. Ok, pessoal? Então é isso por hoje. Na próxima aula teremos uma próxima correção, ok? E grande abraço para vocês.